Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula. Na verdade, pela ementa que nós recebemos do professor Luiz, certo? É a nossa derradeira aula direcionada aí para a galera de Pernambuco, tá? Certo? E o último tópico que nós deixamos é a economia de Pernambuco, e junto também estão incluídas as pautas de importação e exportação do Estado, que é uma coisa mais simples. E aí, como vocês sabem muito bem, a gente tem que correr atrás das informações, moçada, e para buscar e montar a aula para vocês. Então, boa parte do que a gente traz aqui para vocês é pesquisa feita na internet, certo? Não posso ser muito cínico e hipócrita aqui de falar para vocês o contrário. Afinal de contas, é um cara de Mato Grosso falando com vocês sobre a economia de Pernambuco, as características naturais de Pernambuco. Então a gente procurou fazer o nosso melhor para levar o máximo possível de informação para que vocês tenham sucesso nos concursos que eventualmente vocês prestem lá no Leão do Norte, que é como é conhecido o nosso querido estado de Pernambuco. Certo? Beleza? Então, antes de começar, porque a gente já começa direto, é bom lembrar o seguinte: eu não fiz um histórico, não fiz um histórico, tá? Eu procurei mais as coisas atuais, as características atuais, mas como vocês sabem muito bem, isso aí é tranquilo, todo mundo conhece, e lá vamos nós para as pesquisas, né? E aí, atendendo a Milena, que me mandou outro dia uma sugestão. Milena, eu estou digitando capitanias hereditárias, tá? É isso que eu estou buscando aqui, tá joia? Você está vendo lá no buscador. Então, como todo mundo se lembra, moçada, essa aqui foi a primeira maneira pela qual os portugueses tentaram organizar o território brasileiro, certo? Capitanias hereditárias. Você tinha as capitanias, vários donatários tinham mais de uma capitania, certo? E no caso de Pernambuco era Duarte Coelho. Pessoal, você lembra que esse sistema aqui não prosperou? Porque apenas 2 capitanias deram certo e porque apostaram na mesma coisa. E aí, inclusive, vem o primeiro grande boom econômico, vamos dizer assim, que foram Pernambuco e São Vicente, as 2 capitanias, que apostaram no mesmo gênero agrícola trazido da Ásia para cá, a cana-de-açúcar. Certo, pessoal? A cana-de-açúcar, ela se adaptou super bem ao litoral, ao clima tropical, ao solo de Massapê, certo? Um solo mais argiloso, tá? E ela se deu super bem aqui e prosperou. É claro que depois a turma acabou com isso aqui, os portugueses acabaram com o sistema de capitanias hereditárias, a gente passou para o governo geral, tá? Mas Pernambuco era o centro econômico do Brasil, certo? Era o centro econômico, o principal produtor de cana-de-açúcar, certo? A produção voltada para o mercado externo. O Brasil, então colônia portuguesa, assumindo um papel preponderante nessa cultura agrícola, e isso inclusive gerou a cobiça estrangeira, certo? Perdão. A cobiça estrangeira que será traduzida nas invasões holandesas, certo? Que é traduzida na invasão holandesa do Nordeste, especificamente na cidade, não no estado de Pernambuco, e na cidade de Olinda e Recife, certo? Muito bem. E como vocês se lembram, tá? Perdão. Aqui, Marcelo, mas você é muito cabeçudo, desculpa, gente. Você está fazendo uma coisa e você até perde o fio da meada, né? Que é um óleo aqui do Vitor Meirelles, homônimo do nosso querido professor Vitor, tá? Esse aqui é um óleo em tela da famosa Batalha dos Guararapes, certo? Inclusive até o aeroporto internacional, certo? O aeroporto internacional dos Guararapes, lá em Recife, Gilberto Freire, né? Essa imagem aqui até muitos apontam como a gênese do exército brasileiro. Foi a batalha, parece que não foi mais de uma, foram 2, mas a gente chama de Batalha dos Guararapes, porque aqui são retratados o branco, João Vidal de Negreiros, o negro, Henrique Dias, e o índio, Felipe Camarão, que se não me engano eu chamava o índio Poti, certo? Então, esses elementos juntos já dão uma ideia no quadro de um início de criação de uma identidade nacional, certo? Lutando juntos para expulsar os holandeses do Brasil.
certo? Então muitos colocam a origem da organização do Exército Brasileiro aqui, certo? E aí, como vocês sabem muito bem, os holandeses não foram embora de mão abanando, eles levaram mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas, certo? O clima tropical também, muito parecido com o Brasil, se adaptou super bem à cultura lá, e o Caribe fica mais próximo da Europa do que o Nordeste brasileiro. Aí o nosso açúcar entra em declínio, o ouro aparece, a mineração, e aí outros ciclos se sucedem ao longo da história do Brasil. Só que vocês sabem muito bem que, moçada, quando a gente fala em industrialização, existem características atuais, mas no passado a gente trabalhava da seguinte maneira, e eu tenho que direcionar mais para a industrialização mesmo, que é o seguinte: no passado, se você perguntava para uma pessoa quais eram os pré-requisitos que ela considerava necessários para que uma determinada área se mostrasse viável a receber investimentos num projeto industrial, provavelmente essa pessoa responderia o seguinte: bom, eu preciso de mão de obra, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de mercado consumidor, eu preciso de energia e eu preciso de transportes. Esses 5 elementos eram fundamentais, tá? Para que você considerasse viável a implantação de um determinado projeto industrial numa determinada área ou região. Além do capital, é óbvio, você tem que ter capital para investir. Pessoal, então quando você analisa isso aqui na história do Brasil e até mesmo também a questão do capital, fica muito claro que ao longo da história, quem melhor ofereceu essas condições para a promoção de um projeto de industrialização em maior escala, obviamente foi o estado de São Paulo. Você pode falar até a região sudeste como um todo, mas especificamente o estado de São Paulo. A gente até fala na aula de industrialização do Brasil que é uma ironia, porque você se lembra que durante o Império, segundo o reinado, a gente teve a figura de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, um cara que sonhava com um Brasil diferente, um Brasil mais moderno, dinâmico, industrializado. No entanto, ele perdeu o debate político-econômico dele para a turma do café. O pessoal não queria abrir mão da escravatura, da economia agrária exportadora, o café dava muito lucro. Tá, mas aí é uma ironia. Por quê? Porque o capital acumulado pelo café, principalmente em São Paulo, impulsionou a industrialização do Estado. Então São Paulo é o estado mais industrializado da federação, não é por obra e graça da divina providência. Eu até falo isso com todo respeito aos nossos irmãos paulistas e paulistanos, não é porque eles são melhores que os outros, mas é porque são condições históricas. É a mesma coisa que você pegar, por que nos Estados Unidos uma pessoa de Nova York chama um cara de Kansas de redneck, caipira. Você, poxa, a colonização dos Estados Unidos começou da costa leste para a costa oeste. Então é claro que o leste é mais populoso, é mais povoado, é mais industrializado. Ao longo do tempo você tende a uma dispersão, certo? Então é por isso que São Paulo é o estado historicamente mais industrializado. E vocês se lembram muito bem que ao longo do século XX houve uma concentração industrial maior no Sudeste. Certo? Então a desigualdade regional era muito acentuada. Como a gente fala aqui, o Brasil era muito tenso para um lado só. Porque você se lembra que numa relação de causa e efeito, não é urbanização que provoca industrialização. É industrialização que acelera a urbanização. Então isso dá um maior dinamismo na economia. Tanto é verdade que no governo do Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, o professor Celso Furtado pensou a Sudene dessa maneira.
A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela foi criada para tentar o quê? Minimizar, diminuir essa desigualdade, para atrair investimentos para o Nordeste brasileiro. Tanto é verdade que depois o modelo foi copiado com a Sudeco, que era para o Centro-Oeste, e com a Sudan, que era para a Amazônia, a região da Amazônia Legal, além da Suframa, que é a Zona Franco Polo Industrial de Manaus, certo? E isso porque você tinha uma indústria muito concentrada no Sudeste brasileiro, certo? Que foi o que substituiu aqueles ciclos econômicos que nós tivemos. Você teve o açúcar, aí veio a mineração, veio o café, junto com o café por um curto período a borracha, e aí a industrialização e urbanização do Brasil. Então, com essa forte concentração no Sudeste, especificamente em São Paulo, as outras regiões ficaram muito atrasadas. Certo? E isso é consequência de um processo histórico que envolve a ocupação do território e os ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou. Durante a década perdida, chamada década perdida, 80, 90, até meados de 90, todo o Brasil pagou, certo? A gente teve uma desaceleração econômica, tivemos, vamos dizer assim, um quadro estagnado em que a economia patinou durante uma década ou até um pouquinho mais, mas é aí que entra o quadro atual, certo? Que supera, que deixa para trás essa década perdida, tá? E é nele que eu vou me concentrar mais, tá ok? Então vamos lá. Bom, a economia de Pernambuco tem como base a agricultura, indústria e serviços. Pessoal, isso aqui também é uma coisa meio, desculpa falar, é meio óbvio. Até porque eu não quero que você confunda duas coisas, se eventualmente for perguntado para você, tá? Que é o seguinte. Pessoal, quando forem usadas estas expressões para a economia, tá? Primeiro setor, segundo setor, e terceiro setor. Isso aqui é uma coisa. Quando eventualmente você encontrar estas expressões numa prova, no seu concurso, o que é o primeiro setor? Pessoal, o primeiro setor é o setor público, é o aparato estatal, é tudo que pertence ao Estado. Que, como vocês sabem muito bem, na economia não é função dele buscar o lucro. Embora você tenha algumas sociedades de economia mista, como a Petrobras, você tenha o Banco do Brasil, beleza. Mas o primeiro setor é o setor público, estatal, que não busca o lucro. Certo? Beleza? Muito bem. O segundo setor da economia é o mercado, é a iniciativa privada, cuja função primordial é buscar o lucro, que eu acho que é uma coisa absolutamente correta. Nada contra, o que todos nós ficamos muito chateados é alguém buscar lucro te dando prejuízo, certo? O terceiro setor são instituições privadas, certo? De caráter privado, legal e juridicamente constituídas, certo? Mas que não tem por objetivo buscar o lucro. Então, no terceiro setor, nós colocamos as ONGs, as entidades filantrópicas assistenciais, como por exemplo a APAI, como por exemplo aqui, estou falando aqui, né? A Associação dos Amigos da Criança com Câncer. Essas instituições, esses organismos, são parte do terceiro setor. Certo? Juridicamente são particulares, privadas, certo? Mas sem fins lucrativos. Tá ok? Então isso aqui é uma coisa. Agora, quando alguém fala em agricultura, indústria e serviços, nesse momento, nós nos lembraremos do nosso querido amigo australiano Colin Grant Clark, que é o autor da teoria dos três setores.
Ah, Marcelo, mas a teoria dos 3 setores não é essa que você acabou de mostrar aí? Não, não é não. A teoria dos 3 setores é aquela que divide a economia em... Aí olha como que a palavra é diferente. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Lembrando que quem é o setor primário? Pessoal, o setor primário é a agropecuária e o extrativismo. Esse é o setor primário da economia, certo? O setor secundário é a indústria. O setor terciário é o comércio e a prestação de serviços. Então, quando você fala em teoria dos 3 setores, é essa aqui. Primário, secundário, terciário, do Colin Grant Clark. Agora, quando alguém falar em primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, é diferente disso aqui. É aquilo que eu falei antes. Primeiro setor é o aparato estatal, certo? O aparato público, o Estado. Segundo setor, a iniciativa privada numa economia de mercado buscando lucro. O terceiro setor, associações, entidades, instituições privadas, mas cujo objetivo não é o lucro. ONGs, instituições filantrópicas, beleza? Então isso posto diferenciado. Aqui nós estamos falando da teoria dos 3 setores, certo? O setor de serviços é predominante, uma coisa que é absolutamente comum, moçada, quando você tem sociedades pós-industriais, certo? Porque, como eu falei, a gente fala que industrialização acelera a urbanização. Então, todo mundo às vezes pensa que o setor secundário é que tem que predominar, mas não. Quando você tem o crescimento dos centros urbanos, você percebe que é o terciário que ocupa mais espaço. Inclusive, existe até uma expressão para esse crescimento exagerado, que é a chamada hipertrofia do setor terciário. Ele cresceu exageradamente. Então, é ele que predomina. Certo? Beleza? Ele é o responsável, acho que eu até coloquei aqui depois, tá? Ele é o responsável pela maior parcela do produto interno bruto, da população economicamente ativa e da arrecadação de impostos do estado de Pernambuco. É o setor terciário. Depois vem a indústria, certo? Que tem a parte alimentícia, química, metalúrgica, eletroeletrônica, comunicação, minerais não metálicos, têxtil e naval. Depois é que vem o setor agropecuário, tá? O estado de Pernambuco assiste uma importante mudança em seu perfil econômico de investimentos. Isso é um fato, é uma coisa recente. O estado de Pernambuco recebeu muitos investimentos na área industrial nos últimos anos. Isso não foi só Pernambuco, é o Nordeste como um todo. Por isso que você encontra geralmente referências, como por exemplo, aí, para evitar o puxão de orelha, aquela coisa, certo? Aqui, ó. Que eu falei para vocês que a Milena mandou para mim. Eu digitei o quê? Que o Nordeste cresce acima da média do país. Na contramão das outras regiões, o Nordeste cresce. Esse ano, tá? Pode até porque é um ano que a gente está patinando, vai patinar, certo? Pode crescer menos, mas vai crescer acima da média nacional. Cresce e ganha poder. Então isso não é uma coisa, vamos dizer assim, localizada em Pernambuco. É um fenômeno regional, certo? Muito bem. E por isso tem recebido muitos investimentos em vários setores da indústria, tá? Aqui, ó. Além da importância crescente do setor de informática, que é o Porto Digital, a gente vai falar disso daqui a pouco, você tem os investimentos no Porto de Suape, a fruticultura no São Francisco, tudo isso ganhando espaço dentro da economia do Estado. Isso faz com que ela fique mais diversificada e mais dinâmica, certo? E isso é bom, você não pode ficar dependendo de um setor só. Como era no passado, quando você concentra as coisas num setor só, a gente não tem nenhuma imagem, acredito eu, para o açúcar, mas se você não viu isso ainda, e é triste,
Pessoal, é muito triste uma imagem como essa. Isso aqui é o nosso pessoal tacando fogo no café na crise de 29. É o que tinha que ser feito, tem que tacar fogo. Mercado externo quebrado, certo? Mundo em crise, a gente com um estoque enorme de café vai ficar com esse troço aí, taca fogo. Agora imagina por tanto de trabalho que não deu para plantar, colher, o suor de trabalhadores. Claro, o risco dos empresários proprietários está aqui, tem que tacar fogo no troço. Certo? Beleza? E isso porque você era extremamente dependente de um gênero agrícola só. Então, se você diversifica a economia, isso é muito mais positivo. Certo? Tá ok? Aí outros polos dinâmicos que o pessoal coloca aqui, ó. Polo gesseiro no Araripe, que a gente vai falar dessa região, tem a micro-região, tá? A indústria têxtil no Agreste e a cana-de-açúcar e biomassa na Zona da Mata. Tá? Muito bem. Aqui nós colocamos, moçada, o último que eu consegui pegar para vocês, tá? A posição de cada unidade da Federação do Brasil quanto ao PIB. Eu coloquei as 10, por quê? Porque justamente a 10ª é Pernambuco. Pernambuco está na 10ª posição, certo? Entre os produtos internos brutos do país, tá? São 117 bilhões de reais em valores de 2012, relativos a 2012, ficando na região Nordeste, atrás somente da Bahia. Então é o segundo PIB da região Nordeste. Aqui estão os outros: São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Bahia, Goiás e Pernambuco. Certo? Beleza? É o 10º produto interno bruto do país. A evolução do PIB é absurda. Você percebe que se você pegar o ano de 2005 em comparação a 2012, são 7 anos, o PIB praticamente foi multiplicado por 2,5 vezes. 2 vezes não, quase 3 vezes. 2,5 vezes. 2,5 vezes. Certo? Então é um crescimento de 2,5 vezes, não sei se está certo, 250% em 7 anos. Isso dá uma ideia da quantidade de investimento que a região recebeu, tá? Nos últimos 12, 13 anos. E a consequência, né, no aumento do PIB per capita. Se bem que todo mundo sabe que o PIB per capita ele é um dado, mas ele não reflete a real distribuição de renda. Certo? Hoje a turma gosta de adotar o critério do PIB per capita, mas dentro de um critério de paridade de poder de compra. PPC, certo? Só que o dado que a gente tinha é esse, então ele também foi 2,5 vezes multiplicado, o que é um crescimento significativo, tá? Aqui você tem o ranking das principais regiões metropolitanas do Brasil de acordo com o produto interno bruto. Pessoal, se entre as unidades da federação, Pernambuco é a 10ª economia, entre as regiões metropolitanas, Recife é a 8ª. É a 8ª. Se entre as unidades da federação a Bahia tem um produto interno bruto maior do que Pernambuco, entre as regiões metropolitanas, a Grande Recife tem um produto interno bruto maior que a Grande Salvador. Isso é reflexo desses investimentos que o Estado recebeu, mas também marca a importância que a região metropolitana de Recife tem para o Estado. Porque com um PIB de 75 bilhões de reais e o PIB do Estado em 117, isso significa que a região metropolitana sozinha é responsável por aproximadamente 65% de todo o PIB de Pernambuco. 65% a 70%. Tá? Então é muita coisa concentrada na região metropolitana. Certo? Aqui você tem os 10 maiores PIBs de Pernambuco por município. Por município. E você percebe que Zona da Mata, 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 menos Caruaru e Petrolina. Certo? A concentração aqui na Zona da Mata é brutal. Dos 10 maiores produtos internos brutos do Estado, 8 são da Zona da Mata, que é a área mais litorânea. Apenas 2, um do Agreste, que é a faixa de transição, Caruaru, e um do Sertão, da mesorregião do São Francisco, que é Petrolina, que é a região lá das culturas irrigadas, no Vale do São Francisco. Tá? E aqui você tem os 10 maiores PIBs do interior de Pernambuco. Quando você puxa para o interior, aí
Caruaru e Petrolina são os 2 maiores. Depois é que tem Vitória de Santo Antão, Garanhuns, Belo Jardim, Serra Talhada, Goiânia, Petrolândia, Santa Cruz do Capibaribe e Carpina. Certo? Esses são os maiores PIBs do interior do estado. Tá joia? Muito bem. Aqui você tem alguns indicadores, já falando do PIB per capita, a composição do PIB, 4,8% vem da agropecuária, 22% da indústria e 73,2% do comércio e da prestação de serviços, que é o setor terciário, que é o que predomina aqui. As exportações do estado estão calcadas principalmente no quê? Açúcar, petroquímicos, peixes e crustáceos, frutas, materiais elétricos e aí outros. Você pode ter, que eu me lembre das exportações, derivados de petróleo, agora com a refinaria Abreu Lima, certo? Você pode de repente ter o terminal logístico da General Motors, peças, componentes, esses para exportação, tá? As importações, petroquímicos, combustíveis, máquinas e equipamentos, cereais, materiais e ligas. Você poderia colocar fertilizantes, adubos, certo? Eu até achei uma coisa engraçada nessa pauta de outros aqui, tinha mate, certo? E importado, tá? São os principais produtos de importação, beleza? Aí nós vamos para a agropecuária, vamos lá. Entre os principais produtos agrícolas cultivados em Pernambuco, obviamente você tem a cana-de-açúcar, algodão, banana, feijão, cebola, mandioca, milho, tomate, graviola, caju, goiaba, certo? Muito bem. Melão, melancia, acerola, mangueúva é a parte da fruticultura. A pecuária, bovinos, suínos, caprinos e galináceos, certo? Há uma ênfase maior, um destaque maior, tá? Na questão da irrigação no sertão do São Francisco, que é uma coisa que foi impulsionada nos últimos anos. Existe uma autarquia federal que toma conta disso, que é a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, e inclusive até nessa semana passada, perdão, vocês me perdoem, vamos lá. Pessoal, eu digitei aqui, começa a transposição do São Francisco, tá? Beleza? Que a turma registrou nesta semana, tá? Pô, não é possível, cara. Aí a turma reclama. Pessoal, vocês me perdoem, mas aí eu fico meio perdido, é chato, vocês vão me xingar de tudo quanto é nome. Mas que foi o vídeo que foi publicado hoje, você vem buscar aqui na web, você não acha? Justamente sobre o início do bombeamento que começou esta semana. Eu estou dando aula aqui no dia 13 de agosto, certo? E eu acompanhei nos sites o início do bombeamento que teve lá em determinadas áreas dos canais para começar a mandar a água para o interior, beleza? Então esse projeto, todo mundo se lembra que ele é formado por 2 eixos, tá? 2 eixos, perdão. Ele tem um eixo norte e um eixo leste, beleza? Que é isso aqui, ó. O eixo que vai assistir ao estado de Pernambuco é o eixo leste dele, tá? Você vai ter a água retirada aqui da barragem de Taparica, que é a hidrelétrica Luiz Gonzaga, tá? E aí essa água vai para determinados rios, que são rios temporários, intermitentes, ou para canais artificiais que vão para dentro do sertão. Com o objetivo de você democratizar o acesso à água, claro, e permitir a utilização pelo pessoal do semiárido. Então, dentro da transposição, o eixo do estado de Pernambuco é o eixo leste. É o que vai atingir mais diretamente o estado. Tudo bem? E
As obras de bombeamento, ou melhor, os testes de bombeamento, começaram esta semana. Então isso vai permitir o aumento da produção nessa área. Inclusive até porque Petrolina tem um aeroporto internacional, que é o aeroporto Nilo Coelho, que permite o escoamento dessa produção, principalmente de fruticultura irrigada, direto para o mercado externo. Certo? Então é um avanço nesse sentido. Tá joia? Dentro do ranking brasileiro, Pernambuco é o maior produtor nacional de acerola, 25% da produção nacional. É o maior produtor de goiaba, o segundo de uva, só perde para o Rio Grande do Sul. O segundo maior exportador de manga, que é a fruticultura. E o segundo maior polo floricultor, isso no Agreste. E o sexto maior produtor de cana-de-açúcar. Pernambuco é ainda o quarto maior produtor de ovos, o sexto de frango de corte e a oitava bacia leiteira do país, certo? Então, apesar de você ter apenas 4,8% do PIB vindo do setor agropecuário, a participação desse setor na economia é importante. Lembrando que, principalmente, embora você tenha grandes propriedades, mas é principalmente a agricultura familiar. Pessoal, a agricultura familiar, ela é o sustentáculo do que nós chamamos de segurança alimentar do Brasil. Ou seja, 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 40% do arroz, 56% da carne suína, aproximadamente 50% de carne de frango, ovos, certo? 48% do leite vem da agricultura familiar. E perceba que eu só falei coisa que efetivamente a gente come, então está na nossa mesa. E aqui é a mesma coisa, o perfil em Pernambuco, a agricultura familiar é muito forte. E essa tem a produção voltada principalmente para o mercado interno, para garantir certo alimento na nossa mesa, que é a segurança alimentar, não só do Estado como no país. Agora aí você tem os setores que são voltados para a exportação, principalmente a parte da fruticultura. Tá joia? Beleza? Muito bem. Indústria, que é o setor secundário. Pessoal, a produção industrial de Pernambuco está entre as maiores do Nordeste, tá? Nos últimos anos, o Estado recebeu os seguintes investimentos que dinamizaram muito mais a economia. Você tem a nova fábrica da Jeep, na verdade é da Fiat, né? A Jeep, uma empresa do grupo Chrysler, que pertence à Fiat, está em Goiânia. E a Shine Ray, que é aquela montadora de motocicletas, está em Ipojuca. Além da refinaria Abreu e Lima, o estaleiro Atlântico Sul, o polo farmacoquímico de biotecnologia, a Hemobras, a Novartis, Bung, Companhia Siderúrgica Nacional e Gerdau Siderúrgicas, aço, para abastecer o estaleiro, a Moci Gizolfi, a PepsiCo e a Amanco, a central de logística da General Motors e o terminal ferroviário da Transnordestina. Todos esses investimentos vieram nos últimos 10, 12 anos e ajudaram a duplicar 2,5 vezes o produto interno bruto, como nós vimos lá atrás. Então é um crescimento industrial significativo, só que você sabe que brutalmente concentrado na região metropolitana do Recife. Muito concentrado lá. Certo? Tudo bem? Somente o complexo industrial de Suape, só ali, que tem a refinaria, o estaleiro principalmente, pode duplicar a renda de Pernambuco até 2020 e a turma estima triplicar até 2030. Vocês perceberam que boa parte dessas empresas aqui, se você pegar a Bung, certo, a PepsiCo, Novartis, tá? O Atlântico Sul tem participação da Samsung, Jeep, etc. São multinacionais, são empresas multinacionais. Agora, aí você tem os grupos locais, certo? Você da Acumuladores Moura S.A., que é a Baterias Moura, está em Belo Jardim, ela fabrica baterias para metade de todos os automóveis produzidos no Brasil. É ela que fornece, certo? Você tem ainda localmente falando, o Grupo Queiroz Galvão, que tem mais de 50 empresas nos segmentos de construção, desenvolvimento imobiliário, alimentos, participações e concessões, certo? Com presença em vários países da América Latina, tá? Exportando para os Estados Unidos e Canadá, empregando cerca de 30 mil pessoas. Na parte da construção civil, que é a indústria de base e cimento,
O Grupo João Santos é o proprietário dos Cimentos Nassau. É um dos mais importantes conglomerados do estado e do país, com 24 empresas e mais de 60 estabelecimentos com atividades em papel e celulose, açúcar, transportes, comunicação em cimento e mais de 10 mil empregos. Além disso, você tem aquele polo minerador da Gipsita, na microrregião de Araripina, que produz 95% do gesso consumido no Brasil. Isso sai dessa microrregião do estado de Pernambuco. 95% de todo o gesso consumido no país sai do estado. Então, esses aqui são alguns segmentos da parte industrial, além do polo têxtil do Agreste, que engloba 13 cidades com mais de 18 mil empresas. Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama formam o triângulo principal desse polo têxtil, sendo que lá em Santa Cruz do Capibaribe você tem o Moda Center Santa Cruz, certo? Que é o maior parque de confecções da América Latina. E a cidade de Toritama é responsável por 15% de todas as confecções de jeans fabricadas no Brasil. 15% saem de lá. Então esse é um polo têxtil que se formou ali de grande importância para a economia do estado. Certo? Beleza? Muito bem. Aí, o setor terciário. O setor terciário, como eu falei para vocês, comércio e prestação de serviços, é responsável pela maior parcela do produto interno bruto da população economicamente ativa e dos impostos arrecadados em Pernambuco, certo? Os segmentos de maior destaque são o comércio, serviços médicos, informática, de engenharia, consultoria empresarial, ensino e pesquisa e turismo. Tá? Recife foi eleita, pessoal, pela Mastercard Worldwide como uma das 65 cidades com economia mais desenvolvida dos mercados emergentes. Só 5 cidades brasileiras estão nessa lista: São Paulo, Rio, Brasília, Recife, que é a quarta, e Curitiba. Certo? Beleza? Então é uma das mais dos mercados emergentes. As duas primeiras, se eu não me engano, são Xangai, certo? Não me lembro a outra. Não sei se é Calcutá. Entre os países emergentes. Ou Mumbai, na Índia. Tá? Conta com um dos mais importantes parques tecnológicos do Brasil, que é o Porto Digital. Pessoal, o Porto Digital, ele foi reconhecido pela A.T. Kearney, que é uma empresa de consultoria, como o maior parque tecnológico do Brasil. Tá? Você tem lá empresas como Motorola, Borland, Sun, Nokia, Accenture, Oracle, Tuftworks, Ogilvy, International Business Machines, que é a IBM e a Microsoft. São mais de 200 empresas que empregam mais ou menos 7 mil pessoas e representam 3,9% do PIB do Estado, certo? Do Produto Interno Bruto. Tá? Lembrando que o Centro de Informática da UFPE é o fornecedor da mão de obra qualificada. Pessoal, é bom lembrar isso. Todas as vezes que alguém usa a expressão tecnopolo, geralmente, esse aqui é um nome que é um ícone no mundo inteiro, certo, pessoal? Se você pegar aqui, ó, o que nós chamamos de Silicon Valley, que é o Vale do Silício, você tem aqui São Francisco, você tem Oakland, aqui do outro lado, certo? Você tem Foster City, você tem Palo Alto, Fremont, São José, beleza? Tudo isso aqui, Los Gatos, esse aqui é o Vale do Silício americano, que é o que nós chamamos de um tecnopolo. Você pega empresas mais conhecidas aqui como Intel, certo? A Intel está aqui, tá? Microsoft está aqui, beleza? Qual outra mais conhecida? Sanyo está aqui, tá? Ultratech está aqui, todas elas aqui, Hitachi, certo? Todas elas em torno de um grande centro de pesquisa, que no caso é a Universidade de Stanford. Certo? Então a característica do tecnopolo é que geralmente ele está em volta de um grande centro, fornecedor de mão de obra e pesquisa, uma instituição de ensino superior. No caso do Porto Digital,
Essa instituição de ensino superior é a Universidade Federal de Pernambuco. Inclusive, moçada, todos os anos, a Microsoft realiza uma Olimpíada, tá? Que é a Imagine Cup. A Imagine Cup é uma Olimpíada Mundial de Software elaborada pela Microsoft, certo? Então tá aqui, ó. Imagine Cup 2011, certo? Alunos da UFP se classificam para a final. Equipe da UFP fica em segundo lugar. Todos os anos, praticamente, os caras estão lá. É um dos melhores cursos de engenharia da computação do Brasil. E é o fornecedor da mão de obra qualificada para esse pessoal, do Porto Digital. Além dele, você tem ali uma unidade do Instituto Nokia de Tecnologia. Tá? Então, é um baita tecnopolo, o maior do Brasil. E está na região metropolitana de Recife, na cidade de Recife. Certo? Aí você tem o Polo Médico do Recife, que é considerado o segundo maior do país, coisa que muita gente não sabe. Tá? Atraindo pacientes do Brasil e do exterior. Tá? Estrangeiros que vêm da África e dos Estados Unidos buscam atendimento aqui, devido à mão de obra altamente qualificada e os custos mais baixos em relação a alguns países de origem. Então o pessoal vem buscar tratamento aqui, até mesmo estrangeiros, e isso é setor de serviços, na parte médica hospitalar. Tá joia? Você tem também ali no estado, dois dos maiores, na região metropolitana, dois dos maiores shoppings do Brasil. Lembrando que existe uma curiosidade que muita gente não lembra, porque o nome não é conhecido, pessoal, que é assim. Aqui eu estou digitando Delmiro Gouveia. Pessoal, Delmiro Augusto da Cruz Gouveia foi um industrial brasileiro empresário, vou usar essa expressão, tá? Foi um empresário que era um visionário, pessoal, um visionário, que procurou fazer coisas diferentes no Nordeste no início do século XX, final do 19, início do 20. Foi o cara que inaugurou a segunda unidade hidrelétrica do Brasil, a primeira no Rio São Francisco, certo? Esse cara aqui também, aí é que eu vou pegar essa referência, tá? Que é, aqui ó, em 1899, ele visitou a Feira Internacional de Chicago, ele inaugurou em Recife o Derby. Recife pode ser considerada a cidade que teve o primeiro shopping center do Brasil. O primeiro. Delmiro Gouveia, certo? Em 1899, tá? Penúltimo ano do século XIX, ele inaugurou o que pode ser considerado o primeiro shopping do Brasil na capital de Pernambuco. Hoje a cidade conta com 2 dos 10 maiores shoppings do Brasil, que são o Rio Mar Shopping, que é o terceiro, certo? E o Shopping Recife, que é o 7º maior shopping do Brasil. Tá joia? Sendo que o Rio Mar é o maior centro de compras do Norte e Nordeste. No Brasil, ele fica na 3ª posição. Beleza? Quanto ao turismo, moçada, Pernambuco é o segundo destino turístico preferido dos brasileiros, segundo a pesquisa Hábitos de Consumo do Turismo, realizada pela Vox Populi. 12% dos turistas optaram pelo estado, certo? Ainda segundo a International Congress and Convention Association, Pernambuco é o 3º melhor polo de eventos internacionais do Brasil. Provavelmente só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. É o 3º melhor polo de eventos, certo? Beleza? Oferece 10 rotas de turismo que foram criadas pela Empetur, que é a empresa pernambucana de turismo, que é para explorar os principais pontos turísticos do estado. É claro que as praias se sobressaem, e aqui estão algumas das principais delas: Boa Viagem, Porto de Galinhas, Carneiros, Serrambi, Guadalupe, Calheiros,
Anchieta, Maria Farinha, Nossa Senhora do Ó, Itamaracá e Ilhota da Coroa do Avião. São algumas das principais praias do estado, lembrando que ele é dividido em 2 litorais. Você tem o litoral sul, que é um litoral, vamos dizer assim, menos habitado, certo? Menos urbanizado, o povoamento é mais rarefeito, certo? E você tem ali várias praias protegidas por corais, provavelmente a mais famosa dela nos últimos tempos, que é Porto de Galinhas, que há 10 anos seguidos, se eu não me engano, é escolhida naquele guia 4 rodas, aqueles guias que existem, como a melhor praia do Brasil, certo? Praia, resort, certo? Então a turma vai para lá. O litoral norte é mais densamente povoado e urbanizado, porque você vai em direção a João Pessoa. Inclusive, muitos consideram que nesse eixo Recife-João Pessoa, que é uma distância relativamente pequena, certo? 120 quilômetros, tá? Você teria a formação da primeira megalópole no Nordeste. Alguns colocam uma protomegalópole, tá? Então, porque é uma área mais densamente urbanizada que o litoral sul, que é mais visitado, certo? Beleza? Mas ali nesse litoral norte, se eu não me engano, você tem aquele Veneza Park, certo? Acho que o nome é esse, que é um parque aquático no estilo do Beach Park, que parece que fica em Paulista. Além de determinados monumentos, fortes, pontos turísticos, você tem para essa região do litoral norte, tá? E para o interior, você tem o chamado Circuito do Frio. O Circuito do Frio é um evento multicultural que pega as cidades da região serrana do Agreste. Triunfo, por exemplo, está a 1.004 metros de altitude. Então isso confere uma característica muito singular, numa região que é conhecida pelo semiárido, pela caatinga. Então você tem ali o Circuito do Frio, seria uma espécie de festival de inverno, com apresentações de bandas de jazz, música, certo? Corais, peças de teatro, atrações culturais, além dos circuitos gastronômicos que você encontra nessa região serrana, onde as temperaturas são mais amenas e isso funciona como um atrativo na região. Então, além do litoral, que é a parte das praias, voltada mais por balneário, claro, certo? Por turismo de lazer, você tem esse circuito que é do interior, começa em julho, vai até agosto, que é justamente o nosso período de inverno e que atrai milhares de pessoas, mas com uma outra visão, mais cultural, gastronômica, para uma região de clima bem mais ameno. Certo? Beleza? Pessoal, esse foi o apanhado que eu queria fazer para vocês, certo? Dentro das características da economia de Pernambuco. Vocês me desculpem a limitação, porque obviamente não sendo pernambucano, eu não tenho todo o gabarito para poder destrinchar tudo que existe no estado para vocês. Se vocês tiverem algum dia uma prova de geografia regional de Mato Grosso, aí, meus queridos, eu vou estar à disposição para poder mostrar tudo que o meu estado, obviamente, aquilo que eu conheço melhor tem. Mas aqui a gente pode fazer um apanhado para você ter uma ideia de quais são os principais pontos, certo, da economia pernambucana, os principais, o que existe de mais importante dentro do estado. Tá joia? Pessoal, um grande abraço a todos. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até a próxima. Um grande abraço.